Som. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder voltar aqui. Vocês têm muita coragem, né? Me chama, depois chama de novo você, gente. Ah, Senhor. Eu estava ali, eu cheguei mais cedo, estava sentado, eu vou falar com vocês, é muito melhor vir para receber. Eu acabei de crer, é melhor chegar antes, ficar sentado e receber é muito bom isso. Aleluia, mas o Senhor está neste lugar, amém? Você crê nisso? Quantos aqui hoje já foram ministrados pela palavra do Senhor? Eu vejo que há muita graça de Deus aqui nesses momentos, né? A igreja, o Senhor tem trabalhado muito aqui com muita unção muito específica. Eu estava ali sentado e enquanto eu ouvi a pastora ministrar e falando a carreta. Aí muita fala aqui. Vai grande trem. Veio uma lembrança à minha mente, porque assim, eu experimentei uma experiência de arrebatamento espiritual quando eu era muito pequeno. Eu tinha 8 anos de idade e foi numa reunião pequena onde tinha uma irmã ministrando e ela falava sobre consagração. E depois ela foi orando pelas pessoas e eu e minha irmã também é pastora, né? É uma irmã mais nova, eu tenho 2, né? A Patrícia, que é pastora, ela é 1 ano e meio mais nova do que eu, ela é pastora lá no bairro São Gabriel, no Belo Horizonte, né? Casada com o pastor, meu cunhado, pastor Nilson Borba, bênção, no qual eu me inspiro até hoje, né? E tem uma outra irmã mais nova, de 42 anos, que ela tem síndrome de Down especial. Inclusive eu queria apresentar o Maurício para ela depois. Não, o Maurício disse que não. E assim, nós tivemos uma experiência com Cristo muito cedo. Uma experiência muito profunda, que foi um arrebatamento, a gente ficou ali, e eu me lembro bem, né, de estarmos ali no Espírito, e quando nós voltamos, nós falávamos em línguas. Fui batizado em línguas com 8 anos. Isso só mostra de que a consagração, né, ela é importante, porque uma vida consagrada toca outras vidas, mesmo sendo crianças. O Espírito não tem idade, o Espírito está pronto. A gente pode ver que João Batista, no ventre da sua mãe, quando ele pressentiu Jesus, ele já ficou cheio do Espírito Santo ali dentro. Então a gente tem que estar pronto, porque o nosso espírito está pronto. A palavra do Senhor diz que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. E a carne a gente vence assim, com jejum, com renúncia, né? Com santificação, com consagração. Então a unção que está fluindo aqui hoje, ela está falando ao espírito, né? Ela está despertando o nosso espírito. Você está sentindo isso? A unção está nos despertando, né? Nos chamando para estar de volta no lugar onde o Senhor nos comissionou para estar. Glória a Deus. Né? Aquele lugar que você sabe que, olha, Deus te chamou para aquele lugar. E geralmente é um lugar assim onde ninguém vê, onde ninguém sabe, ninguém conhece. Já viu esse lugar? Eu sempre sinto assim, eu sou muito tocado por Deus, não nos momentos em que eu estou assim no público, mas é quando eu estou só, porque ali o Senhor ele mostra realmente as minhas mazelas. Glória a Deus. Né? Aqui na frente não, aqui na frente o que está fluindo não tem nada do Paulo. O que flui é o Espírito Santo de Deus. Por causa do Paulo? Não, por graça e misericórdia da igreja do Senhor que está recebendo, porque o Senhor tem compromisso com a sua igreja. O Senhor tem compromisso com aqueles que estão sedentos, famintos, aqueles que realmente desejam a sua presença, aqueles que vêm buscar um pouco mais. E aí o Senhor usa. Podia ser até uma mula. Se Deus usa uma mula, Ele pode usar o Paulo também. Eu e mula estamos quase assim no mesmo patamar. A mula ela dá mais liberdade ainda, né? Você vê que, mas é assim. Então Deus usa o pregador para a igreja, por amor à igreja. Mas o lugar do pregador, o lugar daquele que foi chamado e ungido, é a intimidade. E na intimidade ninguém vê, ninguém
aplaude. Na intimidade, o Senhor tem a liberdade de revelar quem realmente nós somos. Imagina se Deus me descortina aqui na frente de vocês. Vou ficar com muita vergonha, né, de tudo aquilo que Deus sabe que se passa no meu coração, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. É por isso que Deus trata comigo na intimidade, assim como Ele trata cada um de nós. Amém? Eu fui chamado aqui hoje com um propósito. Nós entendemos que a igreja, a denominação, está vivendo um ano chamado Ano Apostólico. E nós iniciamos aqui, acho que já tem 2 meses, né? Tem 2 meses, é isso, 2 meses. Né? Há 2 meses atrás nós estivemos aqui numa reunião e começamos a falar sobre os ministérios. Quem estava aqui naquela segunda-feira? Ok, muitos não estavam. Então nós começamos a ministrar sobre os 5 ministérios, vamos colocar assim, sobre Deus está restaurando nesse tempo, né, o entendimento sobre os ministérios. E isso é muito importante para a igreja. Por quê? Porque a gente falar de ministérios, a gente está falando, né, sobre a multiforme graça de Deus e como Deus tem aperfeiçoado a igreja através de unções específicas. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Como eu estou aqui um pouquinho apertado, então vou pedir para vocês ir fazendo as leituras para mim. Eu gostaria que um irmão abrisse aí, vai deixando aberto, tá bom? Um abrisse em Efésios 2, versículo 20. Por favor, não leia, só abra aí. Outro abre em Efésios capítulo 4, versículo 11. Outro deixa aberto em Atos 13, versículo 1. Tá bom? Deixa esses 3 por enquanto aí. E aí vocês vão dividindo aí. Eu vou pedir vocês para ler para mim. E aí já ajuda a gente aqui demais. Amém? Vamos lá. Amém. Vamos lá. Efésios, primeiro texto que eu gostaria que os irmãos lessem, um irmão ou uma irmã pudesse ler, Efésios capítulo 4, versículo 11. Fez a pose, encheu o peito de ar, Então, leu 12, por favor. Pode ir. Isso. Ele vista o aperfeiçoamento dos santos a desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Muito obrigado. Bom, então, nós temos aqui que a palavra do Senhor diz que o Senhor concedeu. O texto anterior, ele diz assim, que primeiro Jesus, ele foi às regiões inferiores da terra e ele tomou consigo o cativeiro. Ele toma o cativeiro. Bom, nós não vamos nos deter nessa revelação, mas que alguma coisa estava preso, ou pessoas estavam presas, o cativeiro estava preso nas regiões inferiores, e ele sobe aos céus, levando consigo o cativeiro, ou levando consigo o poder da morte, levando consigo as chaves do inferno. E quando ele sobe, a palavra do Senhor diz que ele distribui, ele deu dons aos homens. E a palavra também diz que estes dons nós chamamos de dons de ascensão, porque quando ele está subindo, celebrando a sua vitória a todos os seres celestiais, a todos aqueles vivos e mortos, ele está subindo aos céus, declarando a vitória do Cordeiro, e ele está distribuindo dons aos homens. Então, nós já falamos isso na primeira ministração, mas até que me prove ao contrário, porque muitas pessoas dizem que esses dons não estão em operação, mas a Bíblia diz que o Senhor deu, o Senhor entregou, o Senhor deu como dádiva, e a palavra do Senhor diz que todo dom e toda vocação de Deus, ela é de caráter irrevogável. O que Deus nos dá, Ele não nos toma, amém? Aquilo que o Senhor te deu, Ele não toma de volta. Então a palavra do Senhor diz que são 5 os dons
que o Senhor deu para o que nós chamamos dons de ascensão, para o quê? Para a edificação da igreja. Então, primeiramente, Ele concedeu uns para apóstolos. Se a gente usar os dedos das mãos, fica fácil a gente lembrar dos ministérios. Apóstolos, só você lembrar. Eis que eu te digo. Profetas, evangelistas, é o que mais alcança, né? Pastores, é o dedo da aliança, né? E mestres, amém? Então 5 ministérios. Agora vem comigo. Por que é tão difícil muitas vezes nós compreendermos os ministérios? Bom, eu vou fazer um pequeno resumo de 5 minutos para você compreender uma coisa. A igreja trabalhou com os ministérios durante os primeiros 300 anos de vida da igreja cristã na terra. Ela trabalhou com o ministério apostólico, ela trabalhou com o ministério profético, ela trabalhou com o ministério dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. Os primeiros 300 anos da igreja, depois de Atos dos Apóstolos, a igreja tinha uma profunda compreensão e trabalhava isso de uma maneira muito tranquila, porque era o Espírito Santo que ia vocacionando. A igreja, ela tinha uma estrutura bem diferente da que nós temos hoje. Como é que funcionava a igreja cristã no primeiro século? Olha, nós temos Jesus chama os discípulos são escolhidos, não assim, aleatoriamente, mas o Senhor tem um propósito na vida deles, e eles são chamados no meio já de uma multidão de discípulos. Já viu muitos discípulos seguindo a Jesus, quando Ele escolhe os 12. Ele escolhe os 12, porque dos 12 Ele faria os seus apóstolos. Então vejam, os seus discípulos já conhecem como funciona o processo. Primeiro, nós levamos a palavra atrai o que? Discípulos. Os discípulos, quando aceitam a palavra, se tornam numa comunidade de santos. Quem eram os santos? Ou quem são os santos? Os santos são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então os santos estão reunidos, os santos estão ali, a palavra do Senhor diz que eles se reúnem de casa em casa, os santos se reúnem uma vez no templo, os santos estão reunidos em todo lugar, e daquela comunidade de santos, o Espírito Santo de Deus começa a aperfeiçoá-los, no sentido de que eles começam a perceber que há uma graça especial em algum deles, e essa graça é manifesta no meio da congregação, e uma vez que aquele que recebeu a graça ou um dom ministerial, a vida dele começa a fluir, e o fruto na vida dele começa a ser abundante, e a comunidade dos santos o reconhece. E uma vez que ele é reconhecido pela comunidade dos santos, a liderança apostólica os confirma. Olha que processo simples. Eles começam a servir, os santos estão ali e eles começam a servir. Os primeiros que começam a servir são diáconos, são separados para diáconos. Diáconos são o quê? Diáconos são servos. A palavra diácono, ela significa serviço, servo. Então eles começam a servir. Há alguns outros que o Senhor opera uma graça especial, eles recebem uma graça especial. Por exemplo, dentre os diáconos se levanta um chamado Filipe. Vocês lembram do Filipe? Lembra? A palavra do Senhor diz o quê? Que Filipe tinha uma graça porque ele operava milagres poderosos, sinais e maravilhas. Toda a comunidade ficava espantada com Filipe pregando. Então eles entenderam, olha, Filipe não é só um diácono. E é a primeira vez, apesar da Bíblia não dizer, é a primeira vez aqui que a gente está vendo um ministério evangelístico. A gente está vendo o quê? Aquele que que tem o seu ministério evangelístico, fluindo com todo o poder e graça. Apóstolos, profetas, evangelistas. Então Filipe é um evangelista. E ele faz sinais e maravilhas
daí a pouco ele está correndo no caminho, não é isso? Corre e está evangelizando, né, um soldado, um alto soldado da corte de uma rainha africana, e ele está ali, ele batiza aquele homem, né? E aí o homem segue a viagem de Filipe, é tomado e já aparece em outro lugar pregando. Você está vendo o que? Um ministério evangelístico, com sinais e com maravilhas. Isso vai acontecendo durante os primeiros 300 anos, e o resultado, e isso está escrito na história, os historiadores dizem, é que no ano 300, por volta do ano 300, toda a Europa e quase toda a Ásia já está, ou já ouviu falar do Evangelho. Grande parte da população já está convertida ao cristianismo. Então você está vendo algo sobrenatural. Por quê? Porque não tinha internet, porque não tinha, correio, porque não tinha nada que fazia as coisas chegar rápido de um lugar para o outro. Uma viagem daqui para Belo Horizonte, que é 36 quilômetros, isso aí era 1 dia e meio, 2 dias de caminhada. Então falava, vamos ministrar, vamos pregar em Belo Horizonte, aí começava a andar hoje para chegar lá amanhã, depois do almoço, né? Porque nem estrada direito tinha, era caminhada a pé mesmo. E aí você está falando que toda a Europa quase, toda a Ásia Central, a Ásia Menor já tinha ouvido falar do Evangelho. Então somente mesmo por um fato sobrenatural, que era a unção de Deus. Isso vai até por volta do ano 300, e aí você está dentro de um império chamado Roma. E Roma, então, vocês conhecem a história, um dos imperadores romanos, chamado Constantino, ele diz que se converte, né, e a partir daí tudo muda. Por quê? Porque Roma toma posse do Evangelho. Roma leva o Evangelho para Roma, ou seja, Roma desvincula o Evangelho de Jerusalém, né? Tira a influência dos apóstolos, tira a influência dos profetas, tira a influência dos evangelistas, dos pastores, dos mestres que estão em Israel, que estão em Jerusalém. Roma tira isso e leva o Evangelho para onde? Para Roma. Se constrói as catedrais que estão lá até hoje, né? Capela Sistina, São Pedro, Capela de São Pedro, né? Aquelas grandes catedrais. E Roma diz, não, o Evangelho agora é nosso. E aí o Evangelho já não está mais na mão do povo. O Evangelho agora é do que eles chamam de clero. O que é o clero? Um grupo de pessoas que vai estudar debaixo da tutela de Roma, né? Que vai estudar os escritos, né? Os escritos bíblicos que eles acharam em Jerusalém e guardaram tudo que foi achado, né? E não foi destruído. Tudo que foi achado é levado para Roma, e Roma então agora detém o conhecimento sobre a Bíblia, né? Obrigado. Roma agora detém o conhecimento bíblico e já não mais ensina para o povo. Somente o clero, né? Aí você está falando dos padres, né? Dos bispos. Está falando ali dos arcebispos, dos cardeais. Somente o clero tem o conhecimento, e o clero não ensina para o povo o conhecimento bíblico. Quando se vai fazer uma celebração, que em Roma se chama de missa, né? É até hoje isso, né? Não é, gente? Que ninguém nunca foi católico, né? Fala que vocês nunca foram à missa. E aqui, quem já foi em missa aqui celebrada em latim? Quem? Latim, já foi? O que a senhora lembra da missa em latim? Eu também não. Eu fui também quando era pequeno. Omnes Patris et Filii Spiritus Sancti. Amém. Olha, a senhora lembrou aí, né? Nós vamos orar para quebrar esse espírito que fica na gente, nessa coisa. A gente tem que quebrar, fazer guerra mesmo, que essas coisas ficam travando a gente, né? A gente carrega essas coisas. Então, as missas eram celebradas em latim, ou seja, o povo estava todo lá, o clero estava celebrando, até lendo textos bíblicos, ou cantando canções que eram cantos gregorianos. Eles estavam cantando a Bíblia, estavam falando da Bíblia
mas a mente do povo que não entendia nada. Então a mente ficava infrutífera. Ou seja, isso é uma forma de detenção ou de manipulação do poder. Porque a Bíblia não está mais acessível para as pessoas. Quando você está em Jerusalém, os discípulos estão lendo, eles estão lendo, os apóstolos estão lendo as cartas que o apóstolo Pedro manda, eles estão lendo as cartas que o apóstolo Paulo envia, eles estão lendo os evangelhos que foram escritos, a igreja está estudando isso, está na mão do povo. Está na mão do povo. Então a igreja é edificada, a igreja se alegra. O apóstolo, quando recebe uma carta do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala: olha, eu rogo e estou aqui pedindo a Deus para estar aí com vocês, para que vocês assim, talvez recebam mais um dom. E o povo: isso, vem Paulo, vem, nós estamos aqui orando por você vir, a gente quer receber mesmo e tal. Então a igreja tem, até o ano 300, a igreja ela tem um crescimento, ela entende muito bem sobre essa função do ministério quíntuplo, ela entende o ofício apostólico, ela entende o ofício profético, a igreja entende o ofício do evangelista, do pastor e do mestre, mas uma vez que isso foi levado para dentro de Roma, então isso se perdeu. Irmãos, e a gente não está falando assim, se perdeu há um dia atrás, a gente está dizendo que isso está escondido, ou está lá guardado, pelo menos há 1500 anos. Por que eu estou falando 1500 anos? Porque no ano de 1517, um monge chamado Martinho Lutero, depois ele fala: olha, eu nem queria criar tanta polêmica, eu só queria colocar lá o que eu acreditava. Coloca as suas 95 teses na sua capela, onde ele é bispo lá, na Alemanha, em Wittenberg. Ele coloca isso lá e aquilo rachou a igreja. Como é que o cara fala isso? E ele fala umas coisas assim: olha, não, nós temos que voltar para a palavra, nós temos que voltar para a Bíblia. E aí ele fala só a Escritura, ou seja, somente a palavra, somente a Bíblia. E ele fala sobre salvação, é só a fide, é só pela fé. Ele fala que salvação é só pela graça, só a gratia, só pelo sangue, só pela sangue. E ele vai falando essas coisas, por quê? Porque ele vê como que a igreja se desviou do propósito. Ele fala: a gente tem que voltar, e isso racha a igreja. E ele fala: bom, já que rachou, então vamos aproveitar. Então ele pega aquilo que antes estava lá, o texto que estava dentro do Vaticano, o texto que estava em Roma, que era a Bíblia que nós conhecemos, já estava escrita, toda em latim. Ele pega toda a Bíblia, uma versão da Bíblia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e ele traduz tudo isso para o alemão. E nessa época a gente já tem a imprensa, tudo contribuiu para que isso acontecesse. Nós já tínhamos a imprensa. Então a imprensa, com seus elementos tipográficos, ele imprime uma versão da Bíblia. Deve ter sido, acredito que foi um livrão enorme, assim, grossão, mas ele pega aquilo e fala: agora isso é do povo, está na língua que o povo conhecia, no caso o alemão. E aquilo ali se tornou assim um rebuliço, porque as pessoas voltaram para a palavra, as pessoas voltaram a ler a Bíblia. Não quer dizer que foram aceitando tudo que a gente está falando aqui, não. Nós estamos no caminho, nós estamos tentando resgatar aquilo que nós perdemos em Roma, nós estamos tentando resgatar 500 e poucos anos. Amém? Quem sabe não é agora que a gente consegue resgatar mais uma verdade espiritual, hein? Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Para a gente entender as coisas de Deus, a gente não precisa só do texto. Tudo que a gente aprende no Senhor precisa vir por revelação. Amém? A revelação, ela diz que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar isso dentro de mim. Ele vai fazer a verdade que eu estou lendo se tornar viva dentro de mim. Isso é revelação. E uma vez que eu aprendo por revelação, uma coisa interessante é que eu não esqueço nunca mais, porque a revelação muda a minha vida. A revelação muda quem eu sou. A revelação muda o curso que eu estou vivendo.
Revelação é isso, né? Então, entender os ministérios hoje, a gente precisa ter uma mente renovada pelo Espírito Santo. Amém? Você está disposto a permitir que o Espírito de Deus renove a sua mente? Amém? Amém. Nós estamos aqui porque nós precisamos disso. Precisamos ser renovados pela palavra do Senhor. Muitas vezes a gente ficou numa estrutura, né? E talvez você diga assim: olha, eu nunca fui, ou eu nunca estive numa igreja católica. Graças a Deus você não tem. Mas a estrutura, ela não se resume, né, a uma placa de uma igreja. Muitas vezes nós estamos talvez presos numa estrutura denominacional, não é? Uma estrutura denominacional. O que quer dizer isso? Que muitas vezes nós também carregamos, né, a visão e a interpretação que uma denominação já trouxe prontinha e falou para a gente: olha, isso aí, você tem que crer dessa maneira. E é por isso que muitas vezes a gente tem que: Senhor, eu quero ser renovado pelo Senhor. Por quê? Porque se eu quero viver algo novo de Deus, se eu quero viver uma unção nova de Deus, se eu quero viver aperfeiçoamento, se eu quero viver, sabe, um tempo de crescimento e expansão, eu tenho que estar disposto a que alguns princípios que eu carrego sejam confrontados por Deus. Que o Espírito Santo me confronte e fale assim: opa, você está crendo errado. Muitas vezes, sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: você quer mudar a vida de um homem? Você tem que primeiro ajustar as crenças, ele tem que mudar as crenças dele. Nós só somos mudados e transformados quando as nossas crenças são mudadas. Nós nos movemos, nós decidimos tudo na nossa vida, nós tomamos decisões, tudo baseado naquilo que nós cremos ser valores. Sabia disso? Nossa vida está o quê? Ela está rodeando os nossos valores. O que é precioso para você, você coloca no centro da sua vida, sim ou não? Não é isso que a Bíblia diz? Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu. E tesouro é coisa preciosa, não é? Aonde nós sempre decidimos a nossa vida com base naquilo que é importante. É muito fácil a gente saber que valores tem na vida de uma pessoa. Muito fácil, né? Como assim é muito fácil? Simples. O que essa pessoa faz no dia, por exemplo, que ela diz que é o dia do Senhor? Nós aqui cristãos, a gente fala que é domingo, né? Não é isso, gente? A gente tem um domingo assim, tá bom, cristão, historicamente falando, isso aí é um negócio a discutir, mas tudo bem, o nosso é o domingo, não é isso? O nosso dia do Senhor é o domingo. O que essa pessoa está fazendo no domingo que ela diz que é o dia do Senhor? Pronto, aí você já vê que valores que ela tem. Domingo é o dia do Senhor, mas qual Senhor? Né? Que Senhor é esse? Domingo é no churrasquinho, é no clube, é no sítio, é no pesca e pague, nós vamos ali, é o futebolzinho. E eu hoje não quero nem falar de futebol. Sentado ali atrás, ali, já deu quase polêmica ali, irmãos saindo da comunhão, esse negócio de futebol não está certo, não. Vamos deixar isso para lá, né? Mas o que você está fazendo no dia do Senhor? A decisão vai ter a ver com os valores que estão no centro do seu coração. Então vamos lá. Para que a gente compreenda ministérios, a gente precisa o quê? Que a nossa mente seja hoje transformada. Amém? Nós precisamos de uma mente transformada. Sabe uma das coisas que acontecia, né, na época da igreja, lá em Jerusalém, é que na comunidade daqueles que criam, a mentalidade deles era transformada muito rapidamente. Muito rápido. Perdão pelo que eu vou falar. Não sei se isso vai te ofender. Não é o meu objetivo ofender ninguém aqui. Nenhuma forma de crer. Mas hoje eu preciso falar de algumas coisas que são muito importantes. A primeira coisa é:
Naquela época, os irmãos daquela época, eles não ficavam pensando que alguém que estava com Jesus, que chegou agora na fé, seria uma ovelhinha para o resto da vida. Essa não era a mentalidade. Não era a mentalidade. Você por um tempo se tornava assim ovelha, por um tempo você seria pastoreado, seria acompanhado, mas a comunidade incentivava que a sua mentalidade passasse muito rapidamente de ovelha para um leão. Está entendendo? Porque os ministérios naquela época, eles estavam lá para enfrentar verdadeiramente o poder de Roma. E não dá para enfrentar o poder vigente com a mentalidade de ovelha. Muitas vezes a gente ouve assim: não, gente, ovelha é cega, não é? Ovelha não escuta bem, ovelha é isso e tal. E a gente cria uma mentalidade na igreja de um povo que vai ficar sempre pensando ser que é um o quê? Uma ovelhinha. Eu sou cego, eu não escuto bem, eu não sei guiar, eu não sei andar sozinho e tal. E a gente nunca caminha com a perspectiva mental de que não, olha, hoje eu preciso ser guiado, hoje eu preciso sim, desesperadamente, que alguém me guie, porque eu não sei, mas vai chegar um momento que eu preciso estar à frente guiando pessoas, e vai chegar um momento que eu vou discernir que Deus tem uma graça e tem uma unção especial na minha vida, que vai me tirar de trás das malhadas, como tirou Davi, e colocar à frente de um povo. Está me entendendo isso? Então a unção ministerial, gente, ela é assim com todos, ela opera dessa maneira, porque talvez você nunca parou para entender, porque nesse tempo todo pararam de dizer que Deus pode estar te chamando hoje para um desses ofícios aqui. Você pode estar sendo comissionado hoje como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor, como mestre, mas se a sua mentalidade hoje não mudar, você vai ficar aqui pensando: mas será que eu dou conta? Ah não, mas eu ainda sou apenas uma ovelha. Só que de ovelha e ovelha já está ficando ovelha, e você talvez ainda não tenha discernido o que Deus tem na sua vida. Glória! Entenda o chamado, entenda que o Senhor Ele quer te levantar, entenda que o Senhor deseja te estabelecer. Por quê? Porque é dessa maneira, quando nós trabalhamos na operação de todos os ministérios, que a igreja recebe um avanço exponencial. São algumas verdades que a igreja vai restaurando ao longo dos anos, que vão fazendo com que a igreja avance. Sempre isso, preste atenção, sempre há algo que nós estamos deixando para trás, e quando o Senhor traz de volta, eu falo: eu quero que restaure isso. E aí a gente: ó Senhor, o Senhor está falando, então a igreja recebe um impulso. Há 100 e poucos anos atrás, a igreja não trabalhava com a perspectiva do batismo do Espírito Santo. Você já imaginou isso? Você já imaginou um culto, ou vamos colocar um culto não, mas 10 anos numa igreja, participando de cultos, sem o batismo do Espírito Santo? Devia ser uma coisa muito ruim, gente. Muito chata, muito morna, ou muito gelada mesmo, Imagina. A gente vem à igreja hoje, e a gente está ali, e a gente tem liberdade, e a gente sabe, o coração enche de expectativa quando a gente entra num lugar assim, quando a gente entra num lugar que está escrito assim, Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Lá fora seu coração já enche de expectativa, fala: opa, aqui tem um reteté diferente, aqui tem alguma coisa diferente, aqui tem alguma coisa que vai mexer comigo. Então imagina você chegar num lugar e você não tem expectativa nenhuma. Alguém vai ler um texto, alguém vai cantar uma canção, e você: que bom, boa noite irmão, boa noite, e tal, coisa fria, parada. Há 100 e poucos anos atrás era assim. Aí o Senhor falou: opa, não, peraí, tem que dar uma aquecida nesse negócio aí. E o Senhor falou: olha, levanta um e fala: tem que
experimentar o batismo do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem ali em Azusa, e aí vem e renova-se dons, e pessoas começam a profetizar, pessoas começam a trazer palavras de discernimento, palavras de profecia, sabedoria, palavras de revelação, pessoas começam a ser curadas ali, naquele barracão, e sabe, uma coisa assim, de louco, e aí um monte de gente também da fé, naquela época foram os primeiros a julgar, a falar, isso aí é do inferno, isso é de Satanás, isso é loucura e tal, e aqueles irmãos não se preocuparam com o julgamento que estavam recebendo, mas foram fiéis à revelação que receberam. Você está disposto hoje a caminhar na revelação que você recebeu? Porque você se torna responsável por aquilo que o Espírito de Deus revela para você. Você se torna responsável por isso. Isso começa a te consumir. Isso começa a te consumir por dentro. Você fala, Senhor, se eu não fizer o que o Senhor está me falando, eu vou morrer, Senhor. Eu vou morrer, eu tenho que fazer, eu tenho que falar para um, eu tenho que alcançar um, eu tenho que tocar um. Então você se torna responsável pela revelação. Então, quando você fala de ministérios, muitas vezes, qual que é a dificuldade? É porque talvez a gente tenha, eu quero entender, mas eu quero entender porque se o Espírito de Deus estiver revelando isso em você hoje, começa um choque, começa uma guerra dentro de você. Sabe por quê? Porque muitas vezes a estrutura vai tentar te falar, não, está errado, mas você fala, mas tem um negócio queimando dentro de mim que diz que eu tenho que evangelizar, tem um negócio assim queimando dentro de mim que diz que eu tenho que ensinar a palavra, tem algo assim queimando dentro de mim que diz que eu tenho que sair agora e fazer algo, eu tenho que implantar ali, tem um bairro que não foi alcançado aqui na minha região, eu tenho que ir lá, e aí as pessoas falam, o que está acontecendo com ele? É porque você recebeu conhecimento por revelação, e não foi letra, não foi palavra de homem, mas o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, amém? Então vamos lá. Difícil entrar nesses ministérios, né, gente? Oh, glória a Deus. Eu acredito que quando a gente está falando dentro dos ministérios, talvez hoje o que crie mais polêmica na nossa época, no nosso tempo, é o ministério do... É polêmico isso? Por quê? Tá bom, dá para você. Eu pergunto, fico olhando assim, por que é polêmico? Eu acho que é polêmico porque existem muitos falsos apóstolos que testemunham contra a palavra do Senhor. Eles dão mau testemunho e isso faz com que as pessoas desacreditem no ministério apostólico. Aí eu pergunto, eles dão mau testemunho, ok? O que faz um apóstolo? O que? Essa conversa linda, né? Conversa de doido. O que? Manifestação de dons maravilhas? Traz a cultura do céu? Vocês pesquisaram na internet, né? Olha só, os apóstolos de Cristo, eles tinham um critério. E como é que a gente descobriu o critério deles? A gente descobriu quando um deles se perdeu. Não é? Quando se perdeu um. E aí, quando eles estão estabelecendo ali a igreja local, né? Quando eles estão estabelecendo a igreja local em Jerusalém, aí eles falam, a gente precisa colocar um outro no lugar daquele que se perdeu. Então ali se revelou o critério. E qual que é o critério? Olha, ele precisa ter tomado parte do ministério de Jesus. Então tem que ser, lembra que eu falei que quando os 12 foram chamados, já haviam outros discípulos seguindo a Cristo? Então assim, ele tem que ter estado naquele grupo. Eles têm que ter porque ele tem que ter visto Jesus, né, vivo, pregando, e ele tem que ter visto Jesus sendo crucificado, ele tem que ter visto Jesus, né, sepultado, e ele também tem que ter visto Jesus o quê? Ressuscitado. Esse foi o critério.
Né? Tá ficando difícil aí? Tá. Processando. Está processando, ok. Processador. Amém. E aí o que eles fazem? Eles escolhem, tiram sortes, não é isso? Tiram sortes, pegam o celular, aperta lá na bed, né? E sai o nome de quem? Matias. E Matias assume o lugar daquele que se perdeu. Qual que foi o grande problema de ter criado esse critério? Chegou um tempo que muitos não estavam nesses critérios aí. Exatamente. Qual foi o grande problema dos apóstolos de Jerusalém com o apóstolo Paulo? Que ele não teve. Hã? Quem te falou aqui? Quem te falou que Paulo não teve contato com Jesus? Como eles não. Como eles não. Eles questionavam como eles. Exatamente. Olha só, muitas vezes, olha, presta atenção que você está aprendendo aqui, porque a grande crítica da igreja tradicional hoje, no ministério apostólico, é exatamente o padrão que foi criado pelos primeiros apóstolos. Eles falam assim: o ministério apostólico acabou. Por que acabou? Porque nós não temos mais homens que andaram com Jesus vivo, viram ele sendo morto, viram ele ali sepultado e viram ele ressuscitado. Não tem mais ninguém. Então acabou o ministério apostólico. Aí, logo depois, em seguida, já mostra Paulo falando assim: eu, Paulo, apóstolo, não pela vontade de homens. Não é assim que ele fala? Porque os homens falaram que ele não poderia ser. Então eu, Paulo, apóstolo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de quem? De Deus. E aí o que Paulo faz? Paulo se converte. Todo mundo conhece a história do Paulo, né? Caminho de Damasco. Paulo está ali, ouve a voz, vê a luz, né? Vai ao chão, né? Quem está com ele ouve a voz, mas não vê a luz. Ele fica cego, acaba de entrar em Damasco. Um discípulo vai orar por ele, não é isso? Mas já falou o nome dele, pode falar? Ananias. Hoje, gente, é bom você pregar para quem sabe a Bíblia. Ah, Jesus, pensa demais. Ananias vai lá, ora por ele. O que acontece? Paulo recupera a visão, não é isso? E o que acontece a partir dali? Paulo, ele é discipulado. Mas muito além do seu discipulado, Paulo começa a falar depois, ele começa a mostrar nas suas cartas depois, que ele passou 3 anos no deserto da Arábia. Não foi isso? E aí ele começa a trazer algumas revelações que são muito profundas. E uma delas está em Coríntios, que trata da ceia do Senhor Jesus. Quantos aqui que ministram ceia, que nunca leram esse texto? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que Jesus, na noite em que foi, tomou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e, tendo dado graça, tomou e disse: esse é o meu sangue que é dado por vós. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Apóstolo Paulo estava junto com os 12 na última ceia? Onde ele viu isso? Foi o quê? Revelação. Paulo caminhou com Cristo no mundo espiritual. Paulo viu Jesus no nascer. Paulo viu o início do ministério. Paulo viu Jesus sendo crucificado. Paulo estava lá em espírito quando os discípulos tomavam a última ceia. Paulo viu tudo acontecendo. E ele mesmo fala: não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas as coisas que eu vi, ou as coisas que ele viu, esse homem viu, ele não fala de si mesmo, as coisas que esse homem viu, não é lícito nem de se falar aos homens.
Paulo está colocando uma outra barra para o ministério apostólico aí, é um outro nível agora. Não é mais aquele que viu Jesus, mas aquele que caminhou. E há um texto, a palavra do Senhor diz: é bem-aventurado vós que não vistes, mas crede. Então um dos sinais de um ministério apostólico é a autoridade de fé. Lá em cima. Fé lá em cima. Paulo está caminhando num nível de fé muito maior agora do que os discípulos caminhavam, porque os discípulos viram, Paulo creu, e o Senhor revelou toda a história da sua vida para ele. Paulo vai falando de mistérios que ele fala assim: não tinha como ele saber, não tinha como ele saber disso. E ele mesmo fala, né? Olha, eu fui em Jerusalém poucas vezes, né? E ele tem, não sei se vocês perceberam, ele tem uma bronca com Pedro, não tem? Ele tem uma assim, negócio assim. Pedro fala: o Paulo fala umas coisas muito difíceis, né? E o Paulo fala de Pedro: cheguei lá, os super apóstolos que eles falam. Então eles têm meio que uma bronca um com o outro aí. Tanto que o Paulo fala assim: vou fazer o seguinte, vocês fiquem em Jerusalém, eu vou para os não crentes, eu vou para aqueles que não são judeus, para os gentios, eu vou para eles. E é engraçado falar isso, né? Porque para os discípulos, Jesus falou assim: não, vocês devem ir para as ovelhas perdidas da casa da casa de Israel. O Paulo tem um outro chamado que nenhum dos outros apóstolos concorda com ele. Sim ou não? Quem comissionou eles? Você já parou para pensar nessas coisas, não? O comissionamento de Paulo não teve a mão de nenhum dos outros apóstolos já instituídos. Olha, isso já começa a mudar muita coisa na minha forma de pensar, não é? Eu sempre achava assim: não, um apóstolo tem que comissionar o outro apóstolo. Ué, Paulo não foi assim, não. E é interessante que a Bíblia também vai falando que quando Paulo chega em determinado lugar, por exemplo, na igreja de Coríntios, Paulo encontra um outro senhor lá, um outro irmão, chamado Apolo. Não encontra? Aí a Bíblia não fala, mas o Apolo também poderoso em palavras. E Paulo fala: peraí, não, você está indo muito bem, vem cá, vamos só ajustar algumas coisas que você precisa aqui entender, na revelação que eu tenho, que beleza e tal. Você pode ficar responsável pela igreja de Coríntios. Outros apóstolos apareceram. Está vendo? Né? Outros foram sendo comissionados. Mas preste atenção, nós estamos falando aqui de um povo que tem uma mentalidade diferente, porque não é uma mentalidade institucionalizada, não é uma mentalidade que passou ainda por dentro de uma denominação, por dentro de dogmas, por um concílio. Não é nada disso. Vejam que isso não destitui o apóstolo Paulo. Ele não fala que os outros ou os primeiros apóstolos não são apóstolos. Pelo contrário, em questões difíceis, o que acontece? Paulo vai até Jerusalém consultar o concílio dos apóstolos. Quando alguém fica sabendo que o ministério de Paulo começa a crescer muito, né? Você vê que os primeiros, Paulo, Barnabé, quando os cristãos ali de Antioquia, né, os outros cristãos não judeus começam a crescer, aí o que eles fazem? E agora? O que nós vamos fazer? Paulo faz: vamos até Jerusalém consultar os outros apóstolos. Por quê? A dúvida agora é: eles vão ter que guardar a lei? Os gentios vão ter que guardar a lei, igual os judeus fazem, mesmo aqueles que estão em Cristo? Eles vão ter que circuncidar? Olha a questão. Eles estão estabelecendo o quê? Fundamentos para a igreja. Um apóstolo estabelece os fundamentos doutrinários.
Um apóstolo estabelece o que? A visão. Um apóstolo estabelece, né, os rumos que a igreja vai seguir.